Eu vou ensinar a vocês como identificar e operar o pivô de alta. O que é o pivô de alta? O pivô de alta é essa formação aqui no gráfico. Um conjunto de candles forma uma onda para cima, um conjunto de candles forma uma onda para baixo, e depois nós temos o que? Um pivô, um eixo, que vai dar uma sustentação para uma onda, né, muito forte, que é a onda 3. É nessa onda que nós vamos surfar. Certo, pessoal? Vamos então ver isso no gráfico? Muito bem, aqui nós temos um gráfico diário. Vejam que nós temos, além dos candles, também a barra de volume. O volume, para mim, é muito importante, porque não basta termos um pivô de alta. Nós temos que ter um volume que seja crescente quando o papel estiver rompendo o nosso ponto de entrada. O ponto de entrada é no topo da onda 1 para a onda 2, aqui, certo? Então nós temos uma onda 1, aqui nós temos a onda 2, e o nosso ponto de entrada, a compra do papel, é exatamente aqui, ó, tá? Vamos ver isso na prática, então. Esse papel aqui estava fazendo fundos cada vez mais fundos, concordam? Ou seja, esse fundo aqui é mais baixo que esse. Então, nós temos aqui uma tendência de baixa de curto prazo. Muito bem. Podemos até traçar aqui uma linha de tendência. A linha de tendência pega o topo mais importante, passa pelo segundo, e se tiver um terceiro, toca no terceiro. Quanto mais toques tiver na linha de tendência, nesse caso uma linha de tendência de baixa, mais forte ela é. Mas vejam que este papel houve, após um fundo mais fundo, uma onda que rompeu a linha de tendência. Em 4 candles, em 4 pregões, esse aqui é o gráfico diário, rompeu a linha de tendência. Comprar aqui nesse nível, operar essa onda 1 é muito difícil, muito difícil. Então, nós temos que operar o quê? Nós temos que operar a onda 3. E é isso que nós vamos ver aqui nesse gráfico. Vejam, após a onda 1, a onda que rompeu a linha de tendência, vai haver uma onda 2. O gráfico aqui está me mostrando a onda 2. Olha aqui, ó. O que é a onda 2? É o teste de fundo. Qual fundo? A onda está testando esse fundo. Será que ele vai perder o fundo anterior ou será que vai formar um pivô, né, aquela curvinha para cima que vai nos dar todo um novo ciclo de alta? Vamos ver. Observem aqui comigo. Observem também o volume aqui embaixo, tá? Olha só. Onda 1, teste de fundo, e agora o papel começa a subir. Opa, temos ali um pivôzinho de alta, com aumento de volume. Observem aqui, ó, o volume aumentou. Observem que o papel estava caindo, corrigindo, testando o fundo e armou um pivôzinho para cima. 2 candles fizeram a curvinha para cima, tá? Vou desenhar aqui para vocês. Olha aqui, ele fez mais ou menos isso aqui, ó, com poucos candles, tá? Então, onda 1, teste de fundo, e eu já vou ficar nesse gráfico aqui muito esperto, muito ligado, porque se romper esse topo, lembram? O ponto de entrada é no rompimento do topo da onda 1 para a onda 2. É nesse nível aqui que eu vou entrar, ou seja, 17,26. Tá? O volume está aumentando, o volume aumentando, pivô de alta, nós temos todas as condições para fazermos a operação. Certo, pessoal? Então agora, antes do papel romper, antes do dia do rompimento aqui, se houver, tá? Daqui a pouco eu já mostro para vocês, eu já defino o alvo. Onde que eu vou sair da operação se eu tiver ganhos? Muito bem, eu vou sair dessa operação e para definir os alvos, eu vou olhar para a esquerda do gráfico. Tá? Na esquerda do gráfico, eu tenho um topo aqui nessa faixa de 23,29. É um alvo bem alto, mas é lá que nós temos. Como é que eu sei que nós temos um topo aqui?
aqui um alvo, né? Porque nós temos um topo aqui na esquerda. Tá? Ele exerce uma resistência ao preço. Então a tendência do preço é bater ali e voltar a cair. Então aqui nessa região é onde eu vou sair da operação. Mais em cima tem outro alvo? Sim. 24,58 é um outro alvo. Porque nós temos aqui um candle que é um topinho. Então nós temos um topinho aqui, temos um topinho aqui. Qual é o outro possível alvo? Bom, o outro possível alvo é muito lá em cima, tá? Só para quem tem muito perfil de risco para continuar com esse papel até a borda superior de um gap. Esse buraco aqui no gráfico é um gap, ou seja, uma diferença de preço muito grande de um pregão para o outro. Então, a borda superior de um gap, né? A borda superior de um gap é uma região de resistência, uma região onde vendedores ganham força, é um possível alvo. Só que veja bem, para chegar até aqui em cima, nós vamos ter aqui um percentual de ganho que é muito grande. Então, daqui até lá em cima, nós teríamos quanto por cento de ganho? 76% de ganho. Isso seria um ganho muito forte, tá? Seria quase inimaginável para alguns pregões, para uma operação de swing trading, que é uma operação curta, certo? Então eu vou me contentar em sair aqui, nesse topo. Tá? Para swing trading, alvos com ganhos entre 7, 10, no máximo 15% em alguns pregões já é uma boa rentabilidade, né? Eu sairia aqui, de acordo com o meu perfil de risco. Quem tem um perfil de risco mais arrojado pode deixar até lá em cima, esperando ter ganhos muito maiores. Isso depende do seu perfil de risco. Muito bem, vamos ver se o nosso trade vai dar certo? Então vejam que o pivô de alta me ajudou a identificar possíveis alvos. O pivô de alta me ajudou a dizer se eu vou entrar na operação, quando que eu vou entrar, que é no rompimento desse nível, né? E o pivô de alta me respondeu a todas essas questões, por isso que eu gosto de operar pivô de alta e por isso que eu gosto de operar essa figura no gráfico. Vamos ver aqui, vamos ver se o papel correspondeu ao nosso setup, ao nosso trade. Olha ali, olha o papel rompendo. Rompeu, aqui é um ponto de entrada. Tem gente que espera o fechamento, tem gente que não espera o fechamento, compra no dia seguinte, né? Tem gente que não espera o fechamento, compra durante o pregão, isso vai do perfil de cada um. Mas aqui, nesse dia, foi o nosso ponto de entrada. Vejam que o volume aumentando. O volume tem que estar crescente ou alto. Nunca esqueçam disso, tá? Desconfiem se o rompimento do nosso nível de compra, né, da onda 1 para a onda 2, foi com volume baixinho ou decrescente. Tá? Não pode, o volume tem que estar crescente ou aumentando. Crescente ou se manter alto. Tá? Aqui nós temos um volume aumentando muito forte. Esse papel tem tudo para bombar. Será que ele vai chegar no nosso nível aqui em cima? Com um ganho estimado aqui percentual em torno de 37%. É um ganho alto em alguns pregões. Vamos lá, vamos ver. Esse ganho de 37% geralmente é para position, operações no gráfico semanal que duram mais tempo. Olha ali o pivôzinho, olha ali a onda 3. Olha lá a onda 3. Em questão de 4 pregões, esse papel chegou no nível em que nós queríamos. Eu já saí da operação aqui com um lucro extraordinário em apenas 1, 2, 3, 4 pregões. Poderia ter ficado até mais em cima? Será que chegaria naquele nível e fecharia o gap? É um pouco difícil, mas vamos ver. Vamos testar aqui. Fechou o gap, né? Quase fechou o gap. Quase. Chegou aqui nesse nível. Mas o importante é mostrar para vocês que nós operamos a onda 3 para cima.
Certo, pessoal? Então vamos limpar aqui o gráfico, que eu quero mostrar de novo para vocês o que nós fizemos aqui. Tá? Primeira coisa que nós identificamos na nossa amostra, nos nossos candles. Identificamos o quê? Um fundo mais fundo. Tá? Identificamos a onda que rompeu a linha de tendência de baixa. Rompeu. Tá? Comprar nessa onda 1 é muito difícil de ter ganhos aqui. Nós esperamos o quê? A onda 2 para baixo. Teste de fundo. E depois observamos a formação de um pivôzinho. E quando começou a pivotear para cima, eu olhei aqui embaixo o volume. O volume era crescente. Depois, antes de romper esse nível de preço, eu já defini quais seriam os meus alvos. Então eu olhei para a esquerda e vi os topos mais relevantes. Topos relevantes são locais de resistência, são possíveis alvos da operação. Certo? Muito bem. Então, quando rompeu o topo da onda 1 para a onda 2, aqui é meu ponto de entrada, né? Nós compramos esse papel e em 4 pregões o papel atingiu o nosso alvo. Tá? Existe uma outra maneira de nós... Aí detalhe, né? O pivô de alta foi bem dentro daquilo que estipula o nosso setup, ou seja, determina o nosso conjunto de regras que vão definir se a gente entra ou não nesse papel. Qual foi? Que o pivô, a curvinha para cima, tem que ser acima da linha de tendência de baixa. Tivemos todas as condições perfeitas aqui para executar o nosso setup. Tá? Isso aqui vale para o gráfico diário, que é o que está aqui na tela, vale para operações no gráfico de 5 e 15 minutos, usados para swing, e também vale para gráficos semanais, usados para position trading, aquelas operações que duram vários meses. Certo, pessoal? Existe uma outra forma de nós estimarmos possíveis alvos? Sim, existe. E para isso nós vamos usar o quê? O nosso amigo Fibonacci. Tá? Então nós vemos aqui no gráfico, venho aqui nessa plataforma gráfica, o Fibonacci fica aqui em extensão de Fibonacci baseado em tendências. Certo? A gente clica ali, clico aqui no fundo, mais fundo, arrasto, né? Eu puxo até o topo da onda 1 para a onda 2 e depois levo até o fundo da onda 2, certo? Quando o Fibonacci me mostrar o número 1, aqui esse 1 é um possível alvo. Tá? O que é 1? 1 significa que nós vamos ter aqui 100% para cima, uma onda que é pelo menos 100%, ou seja, do mesmo tamanho dessa onda 1 aqui. É a mesma coisa que eu é a mesma coisa que eu pegar essa onda 1 e colocá-la aqui na 3. Certo? Geralmente vem até esse número 1, ou aqui no caso R$19,92. Geralmente vem até ali. Esse papel aqui que eu estou mostrando, ele subiu com muita força. Então o Fibonacci me deu outros níveis mais em cima. Ó, R$23, R$29. Vejam que esse nível de R$29 foi mais ou menos pertinho daquele gap que eu mencionava. Tá? Um ponto de resistência. Então, para quem gosta de usar Fibonacci, é uma outra opção para definir possíveis alvos. Certo? Eu prefiro dar uma olhadinha para a esquerda do gráfico e ver onde tem topos relevantes. Algumas pessoas têm dúvidas na contagem das ondas. Não fique preocupado,
contar as ondas é realmente algo complexo. Nem sempre as 5 ondas de Elliott que a gente aprende, onda 1, 2, a onda 3 generosa que a gente surfa nela, a onda 4 ou a onda 5, elas ocorrem. Lembrem-se, o Elliott fez esse estudo lá na década de 30. Então, às vezes, o melhor é contar até a onda 3. 1, 2, 3. Certo? Já ajuda bastante, porque afinal de contas é a onda que nós vamos operar. Muito bem, se você tem dúvidas, aqui neste gráfico, por exemplo, ó, onda 1, onda 2, teste de fundo. Aqui foi uma onda 2 também complexa, né? Praticamente uma lateralização. Se você tem dúvidas, você pode pular para o tempo gráfico anterior, tá? Onde você vai ver as ondas, na verdade, muitas outras ondas, porque é o conceito de fractal. O que é isso? O conceito de fractal significa que dentro de uma estrutura geométrica, você tem estruturas geométricas menores que se replicam indefinidamente. Ondas menores, nesse caso. Olha aqui, ó. Aqui é o tempo gráfico diário. Está com dúvida na hora de contar as ondas? Pula para o gráfico de hora em hora. Ou seja, o gráfico de 60 minutos. Aqui está, basicamente, as nossas ondas que ocorrem lá no gráfico diário de uma forma um pouco mais detalhada, tá? Olha aqui, ó. Então nós temos aqui uma onda 1, onda 2 e uma onda 3. Dentro dessa onda, esse aqui é o tempo gráfico de 60 minutos. Nós temos ondinhas menores. Aí você vai me perguntar, poxa, mas não podemos operar essas ondas menores? Claro, gente, podemos. Você vai ter ganhos menores com alvos menores, tá? Por exemplo, aqui, ó, nós temos uma ondinha, 1, 2 e aqui a 3, certo? Só que lembrem-se, esse aqui é o gráfico de hora em hora. Os ganhos aqui são em tempos menores, mais rápidos, certo? Voltando lá para o gráfico diário. Então, toda vez que tiverem dúvidas, pulem para o tempo gráfico anterior para contarem melhor as ondas. Eu quero mostrar para vocês aqui no gráfico, nesse tempo gráfico, uma outra questão. Bom, aqui até que está fácil de contar, né? Ó, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. Lembrem que o Ralph Elliott dizia que a onda 4 ela não pode invadir o topo da onda 1. Tá? Então a onda 4 pode vir até aqui, mas ela não pode invadir o topo da onda 1. Ou seja, uma onda 4 que faz isso aqui, ela invade esse topo aqui, ó, da onda 1 para a onda 2. Então ela desconfigura, certo, pessoal? Aqui nós temos quase toda a extensão, né? Quase todo o ciclo de Elliott. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, depois o movimento A, B, C, que devolve boa parte dos ganhos anteriores. Tá? Muito bem, quero mostrar para vocês que nós podemos também operar na ponta vendedora usando essa metodologia dos pivôs. Como é que a gente faz isso? Vejam aqui, ó. Esse papel aqui, olhem aqui esse ponto, tá? Vejam aqui, ó. O papel caiu forte. Eu vou conseguir operar essa onda aqui de queda? Não. Eu vou esperar um teste, nesse caso, de topo. E depois uma onda 3 para baixo. Lembrem que o pivô de alta, ele é assim. O pivô de baixa, ele é assim. E o trader vai tentar operar a onda 3 para baixo quando perder esse fundo aqui. Tá? Então vamos ver isso na prática. Olhem aqui. Deixa eu dar um zoom nessa tela. Vejam.
caiu forte, onda 1. Testezinho de topo, onda 2 para cima. E se perder isso aqui, nós vamos ter a partir desse ponto um ponto de venda. Veja bem, quem operou vendido aqui conseguiu obter ganhos. Tá? A saída da operação, caso o papel voltasse a subir, teria sido aqui. Certo? O papel caiu, subiu um pouquinho. Tá? O trader teve um pouquinho de suor frio aí, quase que ele foi estopado, né? Mas vejam que o papel caiu, caiu, caiu e deve ter atingido os seus alvos para quem operou vendido. Tá? Vamos retomar de novo para ficar bem claro. Vejam que nós estamos querendo fazer uma operação na venda usando o pivô de baixa, ou seja, quando o preço do papel rompe esse fundo aqui, nós vamos alugar os papéis e operar vendido com um alvo aqui embaixo. Mas como é que eu estipulo esse alvo aqui embaixo? Muito bem, usando Fibonacci. Coloco ali no topo, puxo até aqui embaixo, elevo até o topinho da onda 1 para a onda 2, né? E nós vamos ter o 100%. Onde é que é o 100%? Nesse caso aqui, em R$ 7,13. Tá? Então é lá que eu vou sair da operação com ganhos. O trader aqui teve que esperar um tempão para chegar até lá, né? Vejam que ele começou a operar vendido aqui no dia 15 de junho, julho, agosto. Teve que esperar quase 2 meses para chegar no seu alvo, mas chegou. Tá? Isso aqui é uma operação na venda usando o pivô de baixa. Lembro que em períodos de crise, né, muito forte, alguma que nem foi na época da pandemia, essas operações elas foram muito rápidas, as operações de venda. E aqui eu vou mostrar uma para vocês. Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês que nem sempre isso demora muito, né? Porque às vezes é muito rápido. Observem aqui comigo. Olha aqui, ó. Onda 1, testezinho de topo muito rápido e a venda foi aqui, o início da venda, né? E vejam que o papel desaba em questão de alguns, esse aqui é o gráfico diário, alguns pregões, ele já chega no alvo, tá? Ou seja, o alvo aqui para baixo, ele tem o mesmo tamanho da onda 1, 100% para baixo, deve ter dado mais ou menos por aqui. Vamos usar a Fibonacci para ver? Vamos botar a Fibonacci aqui, ó. Clica no topo da onda 1, puxa até o fundo da onda 2, depois eleva até o topinho ali. Onde é que está o nosso 1 aqui? Aqui, ó, 13,98. A venda foi ali na região de 16,35 e nós saímos da operação 13,98 com ganhos numa operação de venda. Eu estou falando aqui de operação de venda, operação short, onde o trader ganha operando, alugando os papéis e operando vendido. Tá? Aqui eu só estou mostrando para vocês como usamos a teoria o pivô de baixa para ganhar na venda. Agora eu vou mostrar para você onde fica posicionado o stop. Numa operação de compra, a gente tem dois tipos de stop. O stop técnico, que é geralmente colocado no fundo da onda 2. Então, aqui nesse caso, vamos lá. Temos um gráfico, fundos cada vez mais fundos, até que ele faz um fundo bem fundo. Esse papel aqui que fez o fundo bem fundo, eu vou colocar no meu radar. O papel sobe forte. Será que ele rompeu uma linha de tendência de baixa? Vamos traçar uma linha de tendência de baixa aqui. Rompeu a linha de tendência de baixa.
Muito bem, eu não pude comprar ainda, porque é muito difícil comprar nessa primeira onda que rompe a LTB. A gente vai ficar esperando o papel fazer o teste de fundo e depois armar um possível pivô de alta, e somente após o pivô de alta é que a gente vai entrar. Vamos ver aqui como esse papel se comporta. Olha aqui, ó, testou o fundo, subiu um pouquinho, lateralizou. Nós temos aqui uma onda 2 complexa, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olhem aqui, ó. Lembram que o papel sobe. O teste de fundo não é só uma onda 2 para baixo, né? O teste de fundo pode ser isso aqui, ó. Ou seja, uma onda 2 complexa. Geralmente ela é complexa. Então aqui nós temos uma onda 2 complexa. Nós sabemos que nós vamos comprar se romper esse topo. Ou seja, nós vamos comprar esse papel se romper 12,42 nessa faixa aqui, tá? Quando eu olho que isso aqui, né, se o papel romper essa faixa de preço aqui, pode ser um ponto de entrada, eu já olho para a esquerda e já estipulo possíveis alvos. Tá? Então nós temos um alvo nesse topo e os outros alvos aqui nesses topos. Muito bem. Onde é que eu vou colocar o meu stop? O stop vai ficar nesses fundos aqui. Num deles. Tá? Ou seja, o stop vai ficar em 11,18. Então, em síntese, o que nós temos aqui? Nós temos a programação do nosso trade já tudo pronto. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Tá? Mas, se e somente se romper 12,40, essa faixa aqui, né? 12,42, 12,45, se romper, com o volume aumentando, eu vou comprar e vou sair ou aqui ou aqui, tá? Aqui ou aqui, né? Nesses níveis de preços, né? Ou ali na região dos 13,21 ou lá na região dos R$14. Muito bem. Vamos colocar o nosso stop, ou seja, caso tudo dê errado e o papel, em vez de romper aqui, volte a cair, ou se romper e voltar a cair, eu vou sair aqui. Tá? Esse é o stop técnico, no fundo da onda 2. O problema é que às vezes o fundo da onda 2 é muito lá embaixo. Tá? Ou seja, o fundo da onda 2 ele vai me dar uma perda acima de 5%, porque às vezes o fundo da onda 2 é aqui embaixo. Tá? Então, tem muito trader por aí que usa o chamado stop financeiro. O que é o stop financeiro? Ele calcula 5% para baixo e aqui ele coloca o seu stop. No caso, daria em 11,83. No caso, daria nessa faixa aqui, ó. Certo? Vejam que o stop técnico estaria bem aqui embaixo. O financeiro está um pouquinho mais em cima. Fica de acordo com o perfil de risco de cada um de vocês usarem stop financeiro ou stop técnico. Eu geralmente prefiro o stop financeiro, ou seja, calculo 5% para baixo, coloco ali meu stop. Porque às vezes o stop técnico, teoricamente, pode me dar perdas de 6, 7%. Isso para mim já é muito para uma operação de swing trading. Tá? Muito bem, vamos ver se esse papel aqui, vamos botar aqui a nossa linha de tendência de novo. Será que esse papel chegaria no nosso possível alvo? Vamos ver aqui. Será que ele chegaria aqui, né, nessa faixa? R$14? Ou, para quem não quer correr tanto risco ali nos 13, vamos ver aqui, até R$13 ele nos daria um ganho, ó, 6%, até lá em cima 12%. Eu já sairia aqui no 6%, ali nessa faixa de 13,21. Vamos ver. Vamos seguindo aqui. Será que vai romper? Olha ali, rompeu e vejam o volume. Olhe como o volume é importante
para justificar um pivô de alta. Olha aqui, um candle de forte alta, rompeu, temos aqui um ponto de compra que pode ser durante o pregão ou pode ser ao fechamento do pregão, tá? E quase já bateu no nosso alvo, primeiro alvo, né? Será que vai chegar até lá em cima? Vamos seguir acompanhando. Tá? O que a gente pode fazer aqui nesse trade é quando chega no primeiro alvo, se quiser ficar com o papel, você já eleva o stop, tá? 3%, sobe ele, o stop aqui é de 5%, né? Sobe aqui para cima, estimando aqui um ganho de pelo menos 3%, pelo menos já garante 3% no bolso. Vamos seguindo aqui ver se vai dar certo. Olha lá, quase bateu no nosso alvo. Mais ou menos perto do nosso alvo, né? Vamos seguir acompanhando? Mas vejam que em alguns poucos pregões se obteve um ganho aí de quase, vamos ver aqui quanto por cento, ganho de 10%, que é um ganho maravilhoso em alguns poucos pregões usando a teoria dos pivôs. Certo, pessoal? O objetivo aqui foi mostrar que nós temos stop financeiro e stop técnico. Fica de acordo com cada um de vocês usar o stop que preferirem. E o que eu gostaria de salientar aqui é que essa onda 2 complexa, ela ocorre acima da LTB, tá? Da linha de tendência de baixa. Agora, observem que o ideal é que ela ocorra acima da LTB, mas se ela ocorrer na LTB não tem problema. E se ocorrer um pouquinho abaixo, também não teria nenhum problema. Médias móveis, o que são e para que servem? A média móvel nada mais é do que uma média dos últimos pregões, se for um gráfico diário, das últimas horas, se for um gráfico de 60 minutos, dos últimos minutos, se for um gráfico de 15 minutos, das últimas semanas, se for um gráfico semanal. Aqui neste gráfico, essa tela aqui mostra um gráfico diário de um papel e a média móvel de 21 períodos, essa linha azul mais grossa, você pode deixar ela do tamanho e da cor que você quiser, representa os últimos 21 candles. É a média aritmética dos últimos 21 candles. Bom, existem as médias, né, que são aritméticas e as médias exponenciais. As médias exponenciais, elas se diferem das aritméticas porque elas dão um peso maior, uma ênfase maior aos últimos pregões, se for um gráfico diário. Elas dão um peso maior às últimas horas, se for uma média utilizada lá no gráfico de hora em hora, o gráfico de 60 minutos, e assim por diante. O que é importante dizer é que uma média móvel exponencial ela dá uma ênfase nos últimos candles. Isso é importante muitas vezes para quem opera no curtíssimo prazo e quer saber para onde está indo o mercado, qual é a tendência, levando em consideração, dando um peso maior às informações mais recentes dos últimos candles. Eu geralmente utilizo nos meus gráficos a média móvel aritmética, ok? Que ela dá um peso igual para os pregões que integram essa média. Se tem 21 períodos, nós vamos ter aqui um peso distribuído ao longo de 21 dos últimos 21 pregões. Gente, para que serve a média móvel? Antes disso, rapidamente, né? Se você tem dúvidas em como colocar uma média móvel, vai lá em indicadores, nessa plataforma aqui, é fácil, está em português, só digitar média, né? Que aí já aparece a média móvel e também a média móvel exponencial, enfim, vários tipos de médias. Com o tempo, à medida que você amadurece no mercado, você pode criar a média que você quiser, de acordo com o seu perfil de risco. Mas eu sugiro começar por essas, a de 21 e a de 9. A de 9 a gente olha para onde vai o mercado, levando em consideração um movimento bem rápido, movimento especulativo, né? A de 21 é uma média mais lenta, usada para quem opera aí
no operação de swing trading, aquelas operações que duram alguns dias, ou position, que duram algumas semanas ou meses. Para que serve a média, então? A média serve para nos mostrar se o preço está longe da sua média de preço ou não. Tá? Vejam aqui, ó. Esse papel, no caso, está perto da sua média de 21 períodos. Significa que o papel fez uma correção. Ele continua numa tendência longa de alta. Tá? No entanto, ele fez no curto prazo uma correção. E lembrem-se, o preço sempre tende a retornar à sua média de preço. É por isso que a gente evita comprar quando o preço está longe da média. Aqui, por exemplo, ó, nesse pregão, estava longe da média de 29 períodos e da média de 21. Comprar nesse nível de preço era assumir tudo isso aqui de risco. E foi o que aconteceu. Quem comprou aqui perdeu dinheiro, porque o preço recuou até a média. Então, o ideal, quem não estava no pregão, quem não estava com esse papel nesse dia aqui, o ideal era ter esperado antes uma correção. Quando o papel chega na média, quem gosta de comprar por esse setup, qual setup? O setup de toque nas médias, né? Ele compra se o papel deixar um candle de máximas e mínimas maiores. O que significa isso? Então, digamos que isso aqui seja um candle. A máxima desse candle é maior que a máxima do candle do dia anterior. E a mínima é maior que a mínima do candle do dia anterior. Um candle de máximas e mínimas maiores é um indicativo para quem tem perfil de risco bem arrojado para novas compras, caso esse candle aqui ocorra com o volume aqui embaixo crescente ou alto, ok? E aí ele vai colocar como alvo o topo anterior, certo? Esse é um setup que a gente costuma operar. Qual é o outra operação que a gente pode fazer olhando somente as médias? Veja, se deixar aqui um candle de máximas e mínimas maiores, é um tipo de setup. O outro é você ir lá no gráfico, no tempo gráfico anterior, no caso, gráfico de 60 minutos, e olhar se o papel vai deixar um candle, vai deixar um conjunto de candles, né, formando um pivô de alta. Veja, aqui a gente está no gráfico de 60 minutos. No gráfico de 60 minutos, formando um pivô de alta com volume crescente, é um indicativo de que lá no tempo gráfico diário eu posso fazer uma operação de curto prazo com alvo no topo anterior, certo? E se romper o topo anterior, posso inclusive aumentar as compras de mais lotes, posso comprar mais lotes. O importante é a síntese disso tudo é, quando um papel está longe da sua média de preço, como nesse exemplo aqui, ó, está bem longe, concordam? O preço está aqui, média de 21 está aqui embaixo. Tudo isso aqui é o tamanho do risco. É hora de comprar? Não, está longe das médias. Deixe para comprar preferencialmente quando estiver perto das médias, seja a de 9 ou a de 21 períodos. Nesse caso, a última compra com toque na média foi aqui, ó. Tá? O papel depois não deu mais chances de compras, porque ficou longe das suas médias. Quando um papel está em forte tendência de alta, ele geralmente recua no máximo até a média de 9 períodos. Ele não vai até a de 21. Mas o melhor é uma correção vindo até a média de 21. Certo? Lembro a vocês que uma correção no tempo, que é aquela correção em que o papel fica andando de lado, já serve para a média se aproximar do preço. E fica mais fácil de operar. Você vai operar com menos risco. MACD histograma MACD. O MACD é um indicador que eu uso, às vezes,
somente em algumas circunstâncias muito específicas, quando eu estou em dúvida se o papel está invertendo ou não uma tendência. Olhem aqui na tela, ó. Esse papel aqui estava numa tendência de baixa. Até que esse papel fez um fundo mais fundo, e aí eu já fiquei de olho nele. E lançou uma onda aqui que rompeu o quê? Rompeu uma linha de tendência. Só que eu não sabia até esse momento aqui, até aqui esse momento, tá? Eu não sabia se era só uma perna de alta para continuar caindo, ou se ele ia inverter a tendência, se ele passaria a subir, né? Com aquela característica de uma tendência de alta, ou seja, fundos cada vez mais altos, né? Topos cada vez mais altos. Então, gente, quando está nessa situação que eu não sei se vai haver uma inversão da tendência, estou em dúvida, eu dou uma olhadinha no MACD, MACD. O MACD a gente vai aqui em indicadores e coloca MACD. E aí vai aparecer aqui embaixo o MACD nessa configuração aqui. O que é o MACD histograma? O histograma é porque tem essas barrinhas aqui, ó, tá vendo? Tá? Isso aqui é o histograma. MACD, ele é uma sigla que significa, né, o Moving Average Convergence Divergence. É um conjunto aqui de médias que mostra convergências ou divergências no gráfico. Tá? Em síntese é isso. Então, muitas vezes aqui, ó, vamos olhar, fez uma perna de alta. Só que a linha MACD, que é esse azulzinho aqui, estava me dizendo, olha, estou caindo. Então é hora de comprar? Não. Ele está abaixo da linha sinal, que é essa linha vermelha. Se você não quiser acompanhar as linhas, porque acha muito confuso, você pode olhar o MACD, o histograma, né? Desculpem, pode olhar o histograma. O que é o histograma? As barrinhas. As barrinhas cruzaram para baixo de uma linha. Aqui tem uma linha horizontal, que ela não está aqui. Essa linha horizontal, ela é uma linha, digamos, imaginária. Cruzando para baixo dela, não é hora de comprar. Então aqui era hora de comprar? Não. Então, como eu ressaltei, eu só uso o MACD em situações principalmente de inversão da tendência, quando eu quero, digamos, uma opinião a mais. O mais importante para mim, isso é importante deixar claro aqui, é a formação do pivô de alta. Mais importante são os candles. Formação dessa curvinha para cima e se vai romper o topo anterior. O segundo mais importante para mim, o segundo fator mais importante é o quê? O segundo fator mais importante, todos que me acompanham sabem disso, é o volume. Tá? O volume tem que ser ou crescente ou estável. Mas ele tem que ser alto e ele não pode estar caindo. Ok? O terceiro fator mais importante que eu uso às vezes é o MACD. Bom, aqui nesse papel, vamos dar um zoom aqui nessa tela. Olha aqui, ó. Esse papel tinha uma clara tendência de baixa, fundos cada vez mais fundos. Até que de repente ele fez um fundo, bem fundo, e deixou aqui um candle que parece o quê? Um martelo num fundo, né? Martelinho. Tá? Esse candle ele sugere, né? Ele sinaliza que poderíamos ter o quê? Novas altas. Tá? Muito bem, nesse dia aqui eu comecei, esse aqui é o gráfico diário, eu comecei a ficar de olho nesse gráfico, certo, pessoal? Então eu comecei a ficar de olho nesse gráfico e aí o papel fez em 3 pregões isso aqui, ó, subiu forte. E ele rompeu o quê? Uma linha de tendência de baixa. Opa, mais um motivo para eu ficar de olho nesse papel. Tá? Agora, como ele vinha de uma tendência de baixa, eu posso colocar aqui o meu MACD para saber se depois ele vai subir. Saber se ele vai inverter a tendência. Tá? Então eu coloquei o MACD aqui nesse dia e vi que a linha azul ela cruzou para cima da linha sinal. A linha MACD cruzou para cima da linha sinal, que é a linha vermelha. As barrinhas cruzaram para cima
dessa linha horizontal aqui imaginária. Então significa o quê? Opa, vou ficar alerta, podemos estar diante de uma inversão da tendência. Tá? É apenas isso, é uma terceira opinião, digamos assim. Mas eu ainda não comprei. Por que eu não comprei? Porque eu vou ficar esperando o quê? Eu vou ficar esperando a armação do pivô de alta. Olha aqui, ó. Sobe, testou fundo, subiu de novo, não rompeu o meu ponto de entrada. Onde é que é o ponto de entrada? O rompimento desse topo. Então fez o que? Uma espécie de uma onda 2 aqui complexa. Tá? E eu vou ficar esperando romper essa onda 2 complexa. Muito bem, aqui nesse dia rompeu. Eu comprei. Mas antes de comprar, eu já estava olhando nos dias anteriores aqui se o MACD estava me dando condições. Estava dando condições? Sim, porque ele cruzou para cima da linha sinal. E o histograma, veja, ele começa a aumentar aqui. Ó. Olha aqui. Então, no dia da compra, o MACD estava me dando condições. Porque havia o quê? Havia uma convergência. Qual convergência? Aqui estava subindo e o MACD estava apontando para cima. Então, é uma opinião que confirmou, mais uma opinião, né? Mais um fator que confirmou a minha compra aqui, que foi certeira, né? Chegou nos nossos alvos, tá? Aliás, inclusive passou dos nossos alvos, tá? Mas, ressaltando, o mais importante aqui nesse dia foi o rompimento com volume crescente. O MACD foi apenas uma terceira opinião que eu olho às vezes. Tá? A divergência do MACD ela ocorre quando você tem aqui em cima papel subindo, no entanto, o MACD abaixo da linha sinal. Isso é uma divergência, cuidem isso não pode acontecer porque me indica aí que está ocorrendo essa subida aqui pode não ser, pode ser apenas um repique, tá? E não uma alta consistente, que é o que nós gostamos de operar. Com o passar do tempo, a gente vai melhorando o nosso setup, fazendo alterações que se adequam melhor ao nosso perfil de risco. Então, gente, eu mudei um pouquinho a configuração do MACD. Tem muitos traders no mercado que fazem isso, para ele não ficar toda hora subindo, caindo, ele fica muito volátil. Então a gente torna as médias mais lentas. Você clica em formatar, pelo menos aqui nessa plataforma é assim. E em vez de 12 eu vou colocar 17. Em vez de 26 vou colocar 72. Em vez de 34 eu vou colocar, quer dizer, em vez de 9 eu vou colocar 34. De modo que nós vamos ter o MACD um pouquinho modificado, mais lento. As linhas são mais suaves, facilita a visualização. Tá? Então aqui, ó, veja que as barrinhas estavam subindo. Quando ela está subindo, significa o quê? Vendedor perdendo força, vendedor perdendo força, vendedor perdendo força. Aqui no dia da minha compra, se eu fosse olhar o MACD estava me dando condições, porque os vendedores estavam perdendo forças. Tá? Agora, se eu não olhasse o histograma e olhasse apenas as linhas, no dia que rompeu aqui, ó, eu já veria o MACD me dando condições de compra, porque a linha azul, a linha MACD, cruzou para cima da linha sinal, a linha vermelha. Tá? Então aqui tivemos o MACD também convergindo, né, para a minha operação.